E sobre rentabilidade, Priscila, porque você citou anteriormente que nunca perdeu dinheiro com um leilão de imóveis. Eu queria saber qual foi a operação menos lucrativa que você fez, se você lembra os números. E também queria saber a mais lucrativa. Depois você pode falar uma média, inclusive, né? Olha, a média é tanto, a menos lucrativa que puxou a média para baixo foi essa, a mais lucrativa, por tais e tais fatores, foi essa e puxou a média para cima. A menos lucrativa eu até mostrei lá no seu canal, naquela sequência de vídeos que a gente gravou, que vai ficar disponível pro pessoal. Talvez já esteja disponível, tá, gente? Que esse aqui a gente tá gravando, então pode ser que você vá procurar no meu canal, já tá lá os vídeos da Priscila. Ela ficou ali em uns 22% em 9 meses, numa situação bem atípica, porque eu comprei esse imóvel, começou a pandemia, então isso me atrapalhou em tudo, né? Tanto na desocupar, depois no que eu pretendia realizar de reparo. E aí, quando eu consegui, de fato, desocupar o imóvel, surgiu uma proposta, era um imóvel que eu pretendia vender por uns 800 mil. Surgiu uma proposta de uma senhora que morava no mesmo condomínio, me oferecendo 650 mil, porque ela era idosa, queria trazer a irmã idosa que morava no sul para morar no mesmo condomínio que ela. E aí, naquela incerteza de pandemia, né, de quando é que vai regularizar, as pessoas vão começar a visitar e tal, eu vendi o imóvel para ela. Então, eu vendi bem abaixo do que aquilo que eu esperava, né? E ainda assim, me deu uma rentabilidade de 22% em 9 meses. Isso aí foi 2021, né? 2020... Você arrematou em 21, em 22? Por aí, né? Entre 20 e 21, não me lembro exatamente a data. Tá, Selic era 2% ao ano. Se a gente pegar 22% em 9 meses e anualizar a taxa, daria 30% ao ano. Essa foi a pior operação que você fez. Uma das piores. Com a pandemia rolando no meio. Com a pandemia rolando no meio e vendendo muito abaixo do que eu pretendia. E uma curiosidade, esse leilão ele foi por dívida de condomínio. Era um condomínio de um apartamento por andar, um apartamento bem grande ali no Morumbi. Então era pesado ficar com um condomínio, alguém sem pagar. Sim. E o detalhe é que todo mundo sabia que o imóvel ia leilão. Essa senhora que comprou o imóvel de mim poderia ter comprado no leilão, pagando, sei lá, 430 mil reais, por exemplo. Mas ela não Mas tinha ela conhecimento. ficou com medo e depois foi lá e comprou o imóvel de mim, pagando mais caro do que eu arrematei no leilão. E isso não é um caso pontual. Já tive outros casos de vender imóveis dentro de condomínio para pessoas ligadas ao condomínio. Então, já vendi um imóvel, por exemplo, que a vizinha de porta, a cunhada dela comprou. Essa vizinha de porta sabia, esse imóvel estava fechado há muito tempo. Ela sabia que o imóvel estava fechado há muito tempo, sabia que ele ia ser levado a leilão, né? Não sei se comentou com a cunhada ou não, mas se comentou, a cunhada também não participou do leilão e depois pagou mais caro, né? Porque eu vendi com um lucro ali. Então, isso é uma coisa que acontece com uma frequência. Tem aluno do curso que já vendeu o imóvel para o próprio devedor. Na hora Arrematou e vendeu pro cara. arrematou e vendeu para a própria pessoa. Foi lá negociar a desocupação e a pessoa falou, eu tenho interesse em comprar o imóvel de novo. Pro cara, será que foi bom no final deixar ir a leilão? Algum motivo ele tinha que ter em relação a usou o nome de outra pessoa, alguma coisa assim, né? Porque no leilão o devedor ele tem o direito de preferência, então ele pode pagar a integralidade da dívida e ficar com o imóvel para ele ali. Mas algum motivo tinha ali, provavelmente usou o nome de outra pessoa, ou fez um financiamento com juros muito ruim, aquele que estava sendo praticado na época que ele recomprou o imóvel. Esse foi um leilão extrajudicial. Leilão extrajudicial. Tá, porque eu tava pensando aqui, pô, o cara deixa o imóvel a leilão por uma dívida. Não era melhor pagar a dívida? Pois Aí ele é. não deixou ir a leilão pra depois recomprar o próprio imóvel com o cara que arrematou? Às vezes só foi burro mesmo. Pode ser, né? A gente fala que não tem sentido, mas a gente subestima a burrice das pessoas. Às vezes ele não... Ou então ele achou que não ia, sei lá. Tem gente que, isso não vai acontecer comigo. Bom, mas voltando à operação, então, essa foi a pior e foi durante a pandemia, que é um negócio que acontece a cada 100 anos, né? Dá pra ter evitado? Dava. Se você fosse amiga do Epstein, do Bill Gates, talvez você pudesse ter evitado esse timing, né? Mas nem todo mundo tem um e-mail deles. E qual foi a operação mais lucrativa? Eu já tive operação que me deu mais de 100% de retorno. Né? 100% de ROI com financiamento. Se for uma operação à vista, você nunca vai ter 100% de retorno. Porque você vai descontar lá todos os custos e sempre que eu falo de retorno, eu falo de líquido. Sim. Né? Então, se eu compro um imóvel com 50% de desconto à vista e depois vendo, eu vou ter um lucro lá de uns 40%, 50%. Muita gente nesse mercado fala de 100% de retorno, mas é o bruto, né? Porque se você compra pela metade do preço e vende pelo valor de mercado, realmente daria 100%. Mas tem muita no coisa embutida. financiamento, você consegue um retorno bem maior. Porque o que a gente considera, né?
o que saiu do nosso bolso com o que voltou para o nosso bolso. Então, no financiamento, você tira muito pouco dinheiro do bolso. É 5% de entrada, né? Você vai tirar, nos casos da Caixa, 5%, mais as parcelas até a venda. Nos outros bancos lá que aceitam financiamentos tradicionais, 20%, mais as parcelas até a venda. E aí, na hora que você vende, se, por exemplo, o imóvel ele estava avaliado abaixo do que realmente ele vale, isso é bem comum no mercado, tanto para baixo quanto para cima, né? Então, a gente precisa analisar isso antes de Então, fala entrar. os valores para as pessoas entenderem desse daí. Tem como falar? O valor exatamente não vou me lembrar, mas a arrematação foi ali por uns 150, tirei uns 5% do bolso. Aí de parcela, não vou me lembrar exatamente quanto dava, mas 150, então 10%, 15 mil, você tirou 7.500 do bolso. 7.500 do bolso de entrada. Cara, você comprou um imóvel basicamente com R$7.500 no primeiro momento. Sim. E depois teve parcelas mensais. Mas parcelas mensais e o custo de documentação, né? Então foi um caso que eu não tinha nada de dívida para pagar. Eu arrematei o imóvel Então e você paguei. gastou, sei lá, uns 15 mil no total. Um pouco mais, porque teve a documentação, aí as parcelas do financiamento até a venda, depois teve uma pequena reforma e depois vendi. Tá, uns 25 mil, então. Por aí, uns 25, 30. E depois vendi esse imóvel por mais do que metade do que ele estava anunciado. Então, em tese, ele estava com 50% de desconto, seria 300 mil, mas vendi acima de 300 mil. Vendi por uns 330, 340 mil. Porque ele estava subavaliado no leilão. Subavaliado. O cara falou que valia 300 mil e ia vender por 150, mas na verdade o valor era 350 mil. Seria isso. Então, no todo, você gastou uns 30 mil e vendeu por 330. Na hora da venda, o saldo devedor do financiamento é quitado. E aí um benefício que quando você quita o saldo devedor não tem juros. Né? Então, muita gente pensa, como é que a operação financiada vai me dar lucro se eu vou pagar uns juros absurdos? Que a gente tem na cabeça que a gente vai ficar 30 anos com o imóvel, vai pagar 3,5 vezes que o imóvel vale. Só que quando você arremata com financiamento visando a venda, você vai pagar juros somente das parcelas da compra até a venda. Né? Então, ainda em cenários atuais que a taxa de juros está mais alta, vale muito a pena, porque você paga muito pouco de juros. Né? E na hora da venda, quita o saldo devedor, aí vem para quem está vendendo, que no caso é o arrematante, o valor da venda menos o saldo devedor vem direto para sua conta. Você recupera o capital que investiu, realiza o lucro e aí segue lá para outras arrematações. Então, financiamento é uma ótima forma também de potencializar o retorno que você pode ter sobre aquele dinheiro. Né? Porque, inclusive, com o dinheiro de uma arrematação à vista, se você tiver a margem de crédito, você pode arrematar 3 imóveis com financiamento. Utilizando o mesmo dinheiro de uma arrematação à vista. Ao final, somando esses 3 financiamentos aqui, você pode ter um lucro maior do que uma única operação à vista. Então, financiamento também é muito interessante, ainda que se tenha o dinheiro todo. Sim. Para você diversificar em mais imóveis e ter um lucro maior. Como costuma ser, inclusive, na hora de comprar um imóvel. Né? Você tem um imóvel, o dinheiro para dar à vista no imóvel. Por exemplo, agora, o financiamento está caro no Brasil. Deve estar o quê? Quando eu fiz um financiamento há um tempo atrás, eu peguei juros de 10%, há mais ou menos 2 anos. Hoje deve estar uns 12%, talvez 13%. Está girando em 12%. 12 mais ou menos? Então hoje está 12%, só que a Selic estava em 15%. Então se você tivesse o dinheiro para pagar à vista, valia a pena não pagar à vista para poder deixar esse dinheiro rendendo no investimento que ele é o que tem menor risco aqui no Brasil. Pô, mas uma hora a Selic vai cair. Sim, começou a cair agora, que eu acho que 0,25, se eu me lembro bem, né? Então tá 14,75. E talvez dê um stop na queda, porque a gente tem uma inflação que ela pode surpreender para cima devido ao petróleo mais caro lá no conflito no Oriente Médio, né? Então você está ganhando 14 e pouco, enquanto está pagando 12 de financiamento. A hora que a Selic chegar a 12 ou 13, quando você desconta o imposto, aí você fala, cara, deixa eu quitar o financiamento. Aí você vai lá e quita o financiamento e paga juros só durante esse período. Sendo que você ganhou mais juros para isso, né? E é muito comum conseguir fazer financiamento nos leilões? Leilão de banco, a gente tem a possibilidade maior de financiar, né? Porque o leilão judicial não tem. Aí dentro desse cenário, os bancos que mais aceitam financiamento é Caixa, Santander e Banco Inter. A Caixa com um volume bem maior. Só que isso sempre é cíclico. Né? Então, por exemplo, a gente vive momentos em que a Caixa tem restrição orçamentária. Então, ela não tem dinheiro para emprestar para as pessoas comprarem imóvel lá por meio de financiamento. Então, nesses momentos, a gente vê o número de imóveis que aceita financiamento em leilão cair muito. Só que como um ciclo, depois recupera lá a capacidade orçamentária, né, e volta a aceitar mais financiamento em leilão. Então, às vezes, a gente entra lá no site da Caixa, por exemplo, e filtra pelos imóveis que aceitam financiamento, tem um volume pequeno. 2 meses depois, pode ser que você entre lá e tenha um volume muito maior. Né? Então, a gente sempre tem que ir garimpando as oportunidades e